Bom dia, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, pessoal? Gravando agora umas 12 horas, né? 12 horas do dia, 12 horas do dia, para poder fazer. Para poder fazer nosso estudo agora, né, pessoal? Tive que sair pela manhã para pagar algumas coisas, pagar umas contas, resolver alguns problemas, né, dessa realidade, porque a gente temos, pessoal, temos, nessa realidade temos boleto, temos problemas daqui da Matrix para a gente resolver, pessoal. Entende? Não somos diferentes, por mais que a gente tenha uma conexão espiritual, não somos diferentes das outras pessoas, né? A Matrix, ela saiu de dentro da gente, mas estamos aqui servindo a Matrix. Tem muitas pessoas aí, pessoal, que é espiritualizada, mas está servindo a Matrix ainda. Os talentos, os dons dela, porque para ela ter o dinheiro. Foi até eu vi o cidadão falando sobre isso, né? Por exemplo, o cara é um ator, ele é contratado para negócio de cerveja. Ele é um cara espiritual, mas só que ele é contratado, o trabalho dele é aquele. Aí fazer a propaganda da cerveja para fazer com que as outras pessoas comprem cerveja. Ele sabe que não vai fazer bem, né? Mas ele está sendo usado para matriz. Por quê? Ele está olhando para pegar o dinheiro dele, né? O cachê dele, que a empresa aí de cerveja, né? Tem várias empresas aí, vai pagar ele. E ele vai sobreviver daquilo. Você entende, pessoal? Você tem que entender isso. Outra coisa também é jogos, né? Tem muitos aí, YouTubers, artistas, fazendo propaganda de jogos, de bebida, principalmente a mulher, quando usa o corpo dela bonito, entende? Para chamar atenção. Por mais que aquela mulher não queira fazer aquilo, né? Ela é espiritualista, ela é uma pessoa. Ela está trabalhando para a Matrix, porque quando ela faz isso, ela vai incentivar outras pessoas que estão dormindo a comprar cerveja, a jogar, sabe? A comprar um produto que a pessoa não vai se sentir bem. Tem aí, tá todo mundo entrelaçado. Por quê? É a matrix do capitalismo selvagem. Tem até uma música do Titã, né? Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu até toquei muito essa música na minha adolescência, né? Na hora que tinha banda, eu toquei muito. Homem primata, então, é o capitalismo selvagem, então. As pessoas estão sendo, por mais que ela esteja espiritual, ela vai estar seguindo aqui o jogo da Matrix. Entende, pessoal? Então você precisa ter maturidade espiritual para entender essas coisas. Entende? Que a Matrix não está dentro da gente, mas ela está externamente e a gente tem que seguir o fluxo aí. Entende? Porque agora eu tive que pagar boleto, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que resolver o problema. Entende? Eu tenho que tem problema para a gente pagar, tem coisas para a gente comprar, para se alimentar. A gente tem um corpo aqui para a gente estar nessa realidade, para se manter, né, pessoal? É por isso que eu estou falando a vocês. Vocês têm que entender esse jogo, né? Vocês sabem do jogo, aí quiserem me ajudar, pessoal. Tem outras pessoas que não querem ajudar.
É igual pessoas vai ajudar, foi como eu vi um cidadão aí, pessoas ajudam a outras pessoas brancas. Foi um cidadão em um canal aí falando que ele falou a verdade. Ele disse, eu sou branco, eu sei que eu tenho um privilégio, as pessoas me ajudam porque eu sou branco. Mas tem pessoas negras aí que não é ajudada e merece também. Ele falou, entende? Merece ser ajudada, mas não são ajudadas por essas pessoas. É outro problema que existe aqui na Matrix, né? Que é o problema do racismo, né? Aí um cidadão que ele tinha dinheiro, ele é empresário, né? Mas ele era negro, ele estava encontrando dificuldade nesse mundo aí empresarial, porque o lugar onde ele entrava, as pessoas sempre olhavam ele com outro olhar, né? O que é que ele está fazendo aqui e tal? Mas o cara era empresário e tinha dinheiro. Ele disse que se vendeu até a empresa dele porque isso estava afetando psicologicamente ele. Entende, pessoal? A gente tem que entender o jogo aqui da Matrix. Então, a gente está desperto da Matrix, da artimanha delas? Estamos. Mas ainda o jogo é jogado. Porque você precisa pagar boleto, você precisa comer, né? E às vezes é o que acontece com às vezes alguns artistas, né? Músico, ele vai fazer quando ele está numa fama, ele vai ser atraído por essas empresas que estão no regime lá do capitalismo selvagem, né? Vai fazer, você vai ter que fazer, falar para vender, é, jogar no bingo, jogar no jogo de azar, tomar cerveja, vender cerveja. Você vai fazer propaganda, usar aquela sua imagem de artista para poder fazer as outras pessoas comprarem o produto. Ele vai pagar lá, vai pagar um cachê caro a você, né? YouTube, né? Famoso, pessoas, artistas, famosos jogadores, todos esses tipos aí são usados pela Matrix, pessoal. Agora, o negócio é você estar sendo usado e não estar percebendo que está fazendo. Uma coisa é você estar desperto, sabendo o que está fazendo. Será que quando você ficar desperto, você vai poder recusar fazer uma propaganda de cerveja? Por mais que ele esteja pagando um cachê caro a você? Será que você vai ter estômago para manter isso? Não vou dizer não, não vou fazer isso não. Hein, pessoal? Você entende como é difícil conciliar a nossa conexão com esse jogo aqui da Matrix? Você entende? Você disse, não, vou viver com pouco, mas eu vou fazer coisas honestas para a pessoa. Será que você tem fé suficiente para fazer isso? Entende, pessoal? Então, tem que, para ter essa fé, você vai ter que crescer consciencialmente para chegar a uma estatura, uma maturidade de Cristo. Entende? Para você recusar isso. Mas tem muitas pessoas que não fazem isso, pessoal. Tem pessoas que estão se corrompendo por pouquinha coisa. Porque a fé dela, a maturidade dela é pouca. Então ela disse, olha, farinha pouca, meu pirão primeiro. É igual aqui em casa quando a minha mãe fala, olha, a comida tá pouca, a farinha pouca, então digo, meu pirão primeiro. Você já viu essa frase? Então, tem muita gente assim, pessoal, esses pensamentos. Mas tudo bem, é normal, porque a gente está num jogo aqui. E a gente pode ser corrompido a qualquer momento. Mas o negócio é você ter consciência. Se você não conseguiu de primeira, vai trabalhando a sua evolução espiritual, a sua consciência, para que você tenha fé para resistir isso. Digo, não, não preciso mais disso, não. O pouquinho que eu ganho aqui, eu vivo e agradeço a Deus. Mas se você for para querer
Ah, eu quero ter, ah, ele vai pagar um cachê, ah, eu quero comprar uma casa, um apartamento, um carro. A pessoa, você cai nessa armadilha aí da Matrix, você se corrompe. Entende, pessoal? Então a gente tem que entender o jogo, né? Eu, eu já me contentei em viver com pouco, né? Se Deus me der muito, eu vou agradecer a Deus também. Mas se não, glória a Deus, porque eu não vou levar nada, pessoal. A gente, não só eu, a gente aqui não vai levar nada dessa realidade. Vai ficar tudo aí. O que a gente tem que manter íntegro é essa conexão que a gente tem com esse Deus interior. É isso que a gente tem que manter íntegro agora. Aqueles que é espiritual, é espiritualista, é cristão, sabe? Ele tem que manter isso aí, pessoal. Não tem que deixar se corromper por coisa alguma. Porque ele sabe que não vai levar. Entende? Mas para isso, pessoal, não é fácil. Eu estou falando aqui, você tem que fazer isso. Mas eu sei que não é fácil, pessoal. Você tem que ter uma maturidade, uma fé grande para resistir a essas tentações. Ainda mais a necessidade que a gente tem aqui, pessoal. Sabe? De dinheiro, de pagar boleto, de ter as coisas, de mostrar que tem, sabe? Ainda mais se você tiver um grau de, como é que se diz? De a sua vida que você leva, sabe? Tem pessoas que dizem que não conseguem viver a vida se não tiver 5.000 reais na conta. Entende, pessoal? Tem outros com. Eu não consigo viver sem 10 mil na conta. Então, uma pessoa dessa, ela vai fazer tudo para ter esse dinheiro para poder ter a regalia que ela quer, pessoal. Tem outras pessoas aí que vivem aí com salário mínimo, vivem aí com o Bolsa Família, tem outras pessoas que vivem, entende? Tá vivendo. Entende, pessoal? Mas isso é de acordo com o que foi colocado na sua consciência nessa realidade. É difícil, né, pessoal? Por isso que aqueles que têm um padrão de vida grande, ele vai ter que ter uma fé, uma maturidade muito grande para resistir coisas que a Matrix preparou aí para desviar as pessoas. Entende, pessoal? Entende como as coisas acontecem? Então, aí ele fala que é o meu tema de hoje, né? Eu vou falar o que é maturidade espiritual. O que é isso? E aí, por que temos que chegar a esse nível de consciência? Por que a gente tem que chegar a esse nível de consciência? Por quê, pessoal? Eu já dei uma ideia aqui na introdução, né, pessoal? Mas vamos estudar, que eu vou aqui pautando as coisas interessantes, as coisas interessantes que eu vou pautando aqui para a gente ir pensando sobre esse assunto, pessoal. Porque não é fácil. Agora mesmo eu tive que sair de manhã para pagar coisa, boleto, pagar coisa ainda para comprar alguma coisa para comer, sabe? É isso, pessoal. Eu estou fazendo essas coisas que vocês estão sendo. Por isso, se vocês ajudarem, vai estar ajudando a isso. A eu me movimentar aqui como é? Na Matrix, vai me ajudar o movimento aqui da Matrix. Porque o dinheiro é isso. Dinheiro não é para você ficar pegado pé, é para fazer o movimento, ajudar para ter a coisa, aí pagar a internet, aí pagar, comprar uma coisa melhor para poder fazer o vídeo aqui, sabe? É isso, é para isso aqui. Depois que fechar o olho, a gente não vai levar nada disso. Vai ficar tudo aí. Entende, pessoal? A gente tem que tomar essa consciência e eu estou falando isso para vocês tomarem consciência, né? Que estamos no jogo e precisamos entender. Ah, sim, eu entendo o jogo. Ontem mesmo foi que eu falei sobre individualidade espiritual, né?
que é a nossa conexão, né? Mas a gente está vivendo na Matrix. Agora você vive na Matrix olhando as pessoas que estão dormindo nessa Matrix. Sabe? Ela se envolve grandemente emocionalmente, espiritualmente, em tudo aqui porque ela está achando que isso é uma realidade. Entende? Só acha que tem essa realidade. É isso. Mas a diferença da gente é que a gente está desperto aqui, ela sabe que aqui não é a verdadeira realidade. Só a gente está assim. Mas a gente não precisa pegar o ônibus, pagar o boleto e comprar comida. A gente precisa. E chega lá, opa, chega lá, a gente vai dizer assim, não, eu vim aí pagar aí o negócio, paga aí, eu vim pegar a comida. Não, o jogo aqui é você ter um dinheiro para chegar lá, pagar e trazer a comida, trazer. O jogo é esse. Entende, pessoal? A gente tem que entender. Então, a gente tem necessidade. É por isso que você, se me ajudar as coisas aqui, é para eu me desenvolver aqui nessa Matrix. A mesma coisa é você, pessoal. Entende? Eu entendo. Eu entendo o jogo. É o jogo. E é por isso, mas você não tem que deixar a ganância entrar aí no seu coração. Você não pode deixar, como tem acontecido com muitos aí. Estão enganando, mentindo para tirar dinheiro da outras pessoas. Ainda mais pessoas que estão usando a fé das outras pessoas para isso. Entende, pessoal? Não fala assim abertamente com as pessoas. Claramente não tem problema nenhum você falar claramente, pessoal. Para ela entender o jogo. Aqui o desperto tem que entender o jogo. Mas você vê que nas religiões ele não ensina, entende que você está com o jogo. Ele engana você, você tem que fazer isso aqui, aí você vai lá, dá porque você está dormindo, né? Acredita naquele, é o homem santo de Deus, aí o pastor lá, o reverendo, aí vai lá, dá, entende? Então, eles estão enganando você para tirar essas coisas, para ele ter a regalia dele. Aí mostrou um pastor aí que tinha um jatinho particular que ele viajava para ele fazer a pregação dele, ele nem pegava voo assim né, particular, assim, vou ele já tinha um jatinho dele, vai no jatinho aí. É um aí, que muitos aí conhecem aí um pregador aí. Entende? Mas o quê? Pregando engano para vocês. E essas pessoas estão nesse ego, nesse dormindo, nesse mesmo magnetismo. E está sendo enganado por essas pessoas. Aqui não. Aqui, se você vai contribuir, na verdade, você sabendo, não é enganando você. Não preciso disso. Entende? Se a gente estamos na verdade, temos que falar toda a verdade. Senão, estamos fora do caminho. Entende? Aí, vamos lá para o nosso estudo? O que é maturidade espiritual? O que é isso, pessoal? Aí ele fala aqui, a maturidade espiritual é um conceito que se refere ao desenvolvimento e crescimento da consciência na dimensão espiritual de uma pessoa. Então, pessoal, pausar aqui para explicar esse. Então, ele fala que essa maturidade espiritual é um conceito, né, que foi criado para se referir ao desenvolvimento e crescimento da consciência na dimensão espiritual de uma pessoa. Porque cada pessoa ela tem a sua dimensão da consciência espiritual, pessoal. Que ela precisa crescer espiritualmente. Porque ela vai ter uma abrangência, ela vai conhecer, ela vai entender o jogo, ela vai saber que está numa. Ela entende, e isso passa por esse crescimento dessa maturidade espiritual. Então, maturidade espiritual é isso. É um desenvolvimento e crescimento da consciência na dimensão espiritual. Então, você vai crescer na dimensão espiritual. Não aqui. Às vezes aqui você é um pobrezinho, mas espiritualmente
você tem conhecimento. É por isso que a irmã e muitos outros aqui viram, teve um cidadão que ele ficou surpreendido. Nossa, que profundidade o seu vídeo. Nossa, eu nunca vi isso em outro pregador. Nossa, o que por que que ele está assim? Porque ele viu o meu canalzinho fraco, ele viu aqui que eu sou uma pessoa negra, um jovem de periferia, ele não achava que tinha uma profundidade dessa. Porque as pessoas têm, ela aconselia a riqueza aqui, bem materiais, com o crescimento da maturidade espiritual, pessoal. E não é. Tem pessoas aí ricas agora aí, alguns pastores mesmo que tem, já tinham aí, que ele não tem maturidade espiritual. Ele não tem conhecimento, ele não tem. Porque Deus não permitiu a ele. Mas eles têm dinheiro? Pessoas também que não servem a espiritualidade evoluída. Tem dinheiro? Tem muitos aí que tem dinheiro e não tem a maturidade espiritual, não tem a consciência elevada. Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas juntaram isso, pessoal. Foi essa turma do que queria passar de prosperidade aqui como uma prosperidade espiritual, como um crescimento espiritual. Foi até um versículo que eu li ontem, né? No vídeo de ontem. Cristo admoestando os discípulos dele. Acautelável pela ganância, pela riqueza, porque nenhum homem é conhecido pelos bens que você tem. Então, nenhum homem espiritual é conhecido pelo bem que ele tem. Mas esse pensamento foi trazido pela matriz religiosa, que é o quê? Seguindo o pensamento do capitalismo voraz. Entrou também em grupos religiosos. Por isso que tem um grupo tanto evangélico e um espiritualista que eu vi aí, que ele disse, se você não tem dinheiro, se você está na miséria, aí você não é de Deus. Entende, pessoal? Pronto. Agora que Deus... Eles falaram aí. Eu vi do programa. Não é de Deus. Agora, será que você me declara eu como Deus? Eu não tenho dinheiro, pessoal. Eu não tenho jatinho como ele, eu não tenho nada. Mas será que eu sou de Deus agora ou não? Pelo que eu estou ensinando a vocês. Você entende, pessoal? É isso que é o engano foi passado aí pela matriz religiosa. E muitos caíram nisso, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, é um processo contínuo de aprimoramento e evolução que envolve a busca por um maior entendimento e conexão com o divino, bem como a aplicação de prática dos princípios espirituais no dia a dia. Então, ele fala que é o quê? É um processo contínuo que você vai fazer, um aprimoramento da evolução que envolve buscar por um maior entendimento, então, um maior entendimento espiritual e conexão com o divino. Então, é isso que a maturidade espiritual vai. Ele fala bem como aplicar práticas de princípios espirituais no dia a dia. É o que você vai aplicar práticas espirituais no dia que é meditação, oração, é uma pessoa que vai levar. Entende, pessoal? Então, foram confundidas com essa maturidade espiritual com a pessoa ter riqueza aqui materiais. E não é verdade. Foi por isso que Cristo acautelou da ganância de coisa falou. Porque o homem espiritual não é conhecido pelo bem que ele tem. Então, se o pastor disse que a pessoa que está na miséria, ele não tem Deus, significa o quê? Que quem não tem aí, está tudo na miséria, quase a maioria da população, e a minoria que está com a riqueza aí, só quem está na riqueza aí é que está
nessa maturidade espiritual, nessa conexão. O resto está todo mundo fora. É isso, pessoal. É isso esse pensamento. Você vê que está contra o que Cristo falou, esse pensamento. Pelo pensamento que o pastor e o espiritualista falou, eu já percebi que está fora da espiritualidade. Espiritualidade evoluída, né? Verdadeira, né? Porque tem outra aí que deve ser outra espiritualidade aí de baixa vibração, né? Porque a espiritualidade elevada não é assim, pessoal. Cristo não ensinou assim. Então, pela voz do cara, eu já sei. Então, por que eu já sei? Porque eu estou no entendimento maior, eu estou alerta das coisas da Matrix, tanto religiosa como não religiosa. E é essa maturidade que você tem que chegar, pessoal. Entende? É o que a gente estamos estudando aqui. Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, a maturidade espiritual pode ser identificada por uma série de características que reflete o nível de desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Alguma dessas características inclui. Então, ele vai dar aqui para ver algumas características da pessoa, para ver o nível de desenvolvimento da consciência dela. Entende? É por isso que quando vocês escrevem aqui no meu YouTube, né, manda mensagem aí no minhas redes sociais, pelo que você escreveu ali, eu denoto qual é o nível de desenvolvimento espiritual que você tem. Você tem alguns, porque você foi para algum grupo religioso aí, né? Tem algum conhecimentozinho da palavra, de coisas espirituais, você tem. Mas eu vejo qual é o nível que você está. Entende? Se já despertou, se não, se ainda está no processo, entende? Então ele fala, alguma característica inclui autoconhecimento. Então, não pode uma pessoa para atingir essa maturidade não ter o autoconhecimento. Ele fala, o autoconhecimento é uma base da maturidade espiritual. É uma capacidade de olhar para dentro de si mesmo, reconhecer virtude, limitações e ter consciência de suas motivações e interações. O autoconhecimento permite que a pessoa identifique a área que precisa crescer e se desenvolver espiritualmente. Então, esse autodesenvolvimento é para que a pessoa conheça onde ela vai ter que melhorar. Ela vai conhecer como é que seu ser está, entende? E vai tentar ali melhorar de acordo com o propósito que está de acordo com a espiritualidade. Ela vai tentar, ela vai se encaixando. Não, aqui, opa, escorreguei aqui, olha. Eita, escorreguei na banana tal. Aí dá lá, toma uma queda, volta, levanta de novo. Entende? Ela vai, porque ela se conhece, maneja bem. Entende, pessoal? É isso. O autoconhecimento é a base da maturidade. Porque quando o conhecimento vai fazer com que você cresça consciencialmente. Aí ele fala equilíbrio emocional. Então, se uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela não está conectada ainda. Ela não tem essa maturidade. Então, a maturidade espiritual está relacionada ao desenvolvimento de um equilíbrio emocional saudável. Isso significa que a pessoa é capaz de lidar de forma adequada com as suas emoções, tanto positiva quanto negativa, sem se deixar dominar por elas. O equilíbrio emocional permite que a pessoa mantenha a calma, a serenidade, mesmo diante de situações desafiadoras. Então, pessoal, isso vai ser que com a pessoa demonstrar a maturidade dela, que ela está equilibrada emocionalmente, né? Que ela vai tanto positiva quanto negativa, ela vai saber lidar com essas emoções.
sem deixar se dominar por ela. Então, ela está em um nível tão consciencial elevado que ela entende as duas polaridades. E tem gente que não entende a polaridade negativa, pessoal. Só quer estar na negativa. Então, você tem que estar no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, para entender que você tem uma polaridade negativa e uma positiva. Mas você está no meio, observando as duas, entendendo, não, calma, vamos trabalhar cada emoções, entende? E essa pessoa vai ter calma, serenidade, então nada vai tirar ela do equilíbrio, mesmo diante de situações desafiadoras. Entende? Aí o outro falou empatia e compaixão. É impossível, pessoal, uma pessoa estar na maturidade espiritual e não ter empatia e compaixão. Aí ele fala aqui, a maturidade espiritual também está ligada à capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir empatia por suas experiências e emoções. A pessoa madura espiritualmente é capaz de compreender e respeitar a diferença do outro, cultivando a compaixão e a tolerância. Ela busca agir de forma amorosa e compassiva, contribuindo para o bem-estar e felicidade do outro. Então, é uma pessoa que não está pensando só nela, né, pessoal? Ela tem empatia pelos outros. Então, ela está buscando um trabalho onde vai beneficiar várias pessoas. É por isso que o que eu faço aqui, pessoal, eu me alegro. Porque eu sei que tem gente que já me deu feedback, né? Que está fazendo bem a ela. Fez ela crescer espiritualmente, fez ela voltar uma energia, começar a trabalhar a espiritualidade dela, sabe? Tem gente que estava fraca, caindo, já ia desistir de tudo. Então, graças a Deus, pessoal, a gente tem que ter essa empatia, essa compaixão pelas pessoas, né? E vai buscar amorosamente e compassivamente contribuir para o bem-estar e felicidade da outra pessoa. Então, você vai estar contribuindo para essas pessoas, pessoal. Tem pessoas que melhoraram aqui que eu nem conheço, pessoal. Eu nem conheço. Não tenho intimidade nenhuma, mas só por ela estar acessando, assistindo meu vídeo, ela está se beneficiando. Entende, pessoal? Isso é uma alegria muito grande. Entende? Que eu estou fazendo um propósito que está na empatia e compaixão. Aí, outra característica, integridade. Então, pessoal, não pode. Você tem que ser íntegro. Por isso que você chegou nessa fase de maturidade espiritual, você vai demonstrar uma integridade. Ele fala que é o quê? A integridade é uma característica fundamental da maturidade espiritual. Ela envolve uma coerência entre o que se pensa, diz e faz. A pessoa madura espiritualmente age de acordo com os valores e princípios, mantendo honestidade e transparência em suas ações. Ela busca viver de forma autêntica, íntegra e em harmonia com seus ideais espirituais. Então, é uma pessoa, pessoal, que vai demonstrar essa integridade, né? Ela vai ter coerência, né? Com o que está falando, pensando e agindo, pessoal. Porque se você só falar, você fala que engana uma pessoa, mas a pessoa vê outro comportamento em você, como é assim? Será que essa pessoa é de Deus? E eu tô vendo muitos assim, pessoal. Muitos religiosos aí, muitos líderes, muitas pessoas falam uma coisa, né? Lê ali a Bíblia, ou lê um livro espiritualista, lê uma coisa, mas depois tem outros comportamentos, aí você olha, será que essa pessoa está mesmo uma maturidade espiritual, uma conexão profunda mesmo? Será? Então, a gente tem que colocar prova, pessoal. Então, passa por isso aqui.
uma pessoa está colocando os valores, princípios espirituais, honestidade, ele tem uma transparência, né? As suas ações são sinceras, ele busca viver de forma autêntica, íntegra. Por que, que ele vive assim? Porque ele sabe se ele fazer com... Ele está enganando ao próximo, ele está enganando a ele mesmo. Ele sabe. Então, por isso que eu não faço isso com vocês aqui. Porque se eu fazer isso, eu vou estar enganando a mim mesmo e eu não tenho verdade. Não tenho verdade, entende? Estou fora da espiritualidade. Pode dizer, Samuel se desviou. Eita, se desviou, olha lá. Ó. Entende? Então, quando eu estou sendo sincero aqui, não é para com vocês, é para comigo mesmo. Vocês só são o meu espelho. Então, quando eu vejo o meu espelho falar, eu senti verdade, já isso é uma garantia de que, nossa, ainda estou na espiritualidade, não me desviei, não. Mas quando o seu espelho estiver falando que não sente verdade, que não tem confiança, que você passa uma coisa que não é verdadeira, você está desviado. Eu sinto muito falar isso, mas é uma verdade, né? Aí qual é a outra característica? Resiliência. Aí ele fala, a maturidade espiritual também está relacionada à capacidade de lidar com a diversidade e o desafio de forma resiliente. A pessoa madura é capaz de enfrentar dificuldade com coragem e determinação, aprendendo com experiência e crescendo com ela. Ela confia na sabedoria divina e na capacidade de superação. Então, pessoal, uma pessoa que tem essa maturidade espiritual, já cresceu consciencialmente, ela pode lidar com a adversidade, com as provações, com as coisas que vêm. Ela vai ter resiliência para suportar aquela situação, né? Se não vai derrubar a pessoa. Ela enfrenta tudo, porque, pessoal, aqui a gente vai ter tanto o negativo como o positivo. E a gente vai experimentar isso, mas como é que sua consciência está entendendo isso, entende? O problema é esse. Porque se você não está conectado, não tem essa maturidade, não cresceu espiritualmente, quando vir a dificuldade, as provações, as coisas, você cai. Você cai na fé. Entende? Por isso que a gente trabalha aqui para crescer consciencialmente, para chegar a essa maturidade. Para a gente ter essa resiliência espiritual. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Aí, o que é que ele fala mais? Práticas espirituais. As práticas espirituais são para o desenvolvimento da maturidade. Ela inclui atividade como meditação, oração, leitura de texto sagrado, participação e rituais religiosos, entre outros. Essa prática ajuda a pessoa a se conectar com o divino, aprofundando a sua compreensão espiritual e fortalecendo a sua relação com o sagrado. Então, pessoal, as práticas espirituais são importantes, né, pessoal? E não pode ser determinado por uma pessoa. É você que faz a sua prática. É você que vai sendo guiado pela espiritualidade, o momento de você meditar, orar. Não é ditado por um grupo religioso. Entende? Para que você faça isso com amor, com a conexão de buscar a espiritualidade. Entende, pessoal? E isso vai fortalecer você. Vai fazer com que você cresça, desenvolva, ele fala, é fundamental para desenvolver a maturidade. Então, como é que a gente... por que temos que chegar a esse nível de consciência? Por quê, pessoal? Para que a gente supere as adversidades, né? A capacidade de superar. A gente tenha essa resiliência,
tem a integridade, tem empatia. Então, a gente precisa. É por isso que a gente tem que chegar a esse nível de consciência. Porque enquanto a gente tiver um nível de consciência baixo, a gente não vai conseguir ter essas características, essas capacidades espirituais na gente. Então, quando vir o lado negativo, a gente cai. Enquanto está positivo, a gente está ali. Mas você não vai procurando desenvolver, não vai procurando desenvolver as práticas espirituais, você não vai procurando, não, que nada, já tá tudo legal, beleza, qualquer dia eu assisto lá o vídeo de Samuel, qualquer dia eu leio a Bíblia, qualquer dia eu oro. Você vai aí nesse oba-oba, aí quando vem a negatividade, vocês caem, aí depois vem chorando. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Porque você não entende. Você está em um nível de consciência. Por isso que é importante buscar essa desenvolver a maturidade, né, espiritual. É por isso. Porque a gente está aqui, pessoal, pode acontecer tanto negativo como positivo nas nossas vidas. Agora é como você vai lidar com essas situações. Entende? É como você vai lidar. É como você vai lidar com essas situações. Aí ele fala assim: benefício da maturidade espiritual. Ele fala: a maturidade espiritual traz benefício para a vida das pessoas. Algum desses benefícios inclui. Então, vai trazer benefício também, pessoal. Não é só responsabilidade, não é só pressão, né? Tem benefício também a gente desenvolver a nossa consciência para a gente chegar a essa maturidade espiritual. Que é o quê? Paz interior. Então, ele fala, a maturidade espiritual proporciona uma sensação de paz interior e serenidade. A pessoa madura espiritualmente é capaz de encontrar um estado de equilíbrio diante da adversidade da vida. Ele confia na sabedoria divina e sabe que está em harmonia com o universo. Então, vai ser uma pessoa que vai demonstrar que tem aquela paz interior. Por mais que tenha uma diversidade, uma dificuldade, ele disse, não, vai ser tudo resolvido, está tudo no controle da espiritualidade. Ele confia, entende? Ele confia que existe uma sabedoria divina guiando tudo. E ele sabe que ele está passando pelaquela diversidade. Aquilo é uma experiência para a consciência. Por quê? Ele só vai saber isso porque ele tem maturidade. Aí ele fala outra benefício que inclui propósito de vida. Então, ele fala, a maturidade também está relacionada à descoberta e à vivência de propósito de vida. Uma pessoa madura espiritualmente tem clareza sobre os valores e a missão pessoal e busca viver de acordo com ela. Ela encontra significado e sentido em suas ações e contribuição para o bem-estar do mundo ao seu redor. Então, é aquele propósito aonde a pessoa encontra, né, de fazer a vida dela, o propósito de vida, que está alinhado com valores e a missão espiritual que ela veio fazer aqui, né? E vai contribuir para o mundo ao seu redor. Então, essa missão ele vai contribuir. E aquilo vai fazer que ele chegue nessa a maturidade, vai fazer com que ele entenda isso. Entende, pessoal? Então, isso demonstra que é uma pessoa que está madura, chegou numa maturidade espiritual. Aí ele fala, relacionamento saudável. Então, a maturidade espiritual também influencia positivamente um relacionamento interpessoal
A pessoa madura espiritualmente é capaz de cultivar relacionamento saudável, baseado no respeito, na empatia e na compaixão. Ela busca contribuir conexões profundas e significado com o outro, contribuindo para a harmonia e o bem-estar da relação. Então, pessoal, uma pessoa que está em um nível de consciência acima, ela vai estar vibrando alto, né? O qual ela vai atrair pessoas do mesmo nível, aonde ela vai ter uma empatia, uma compaixão muito grande pela outra pessoa. Então, ela vai criar agora relacionamento saudável com outro irmão, aí ela vê vai um cônjuge dela, que ela vai encontrar uma pessoa, entende? Que vai ser o quê? Pessoas que vai contribuir profundamente com a conexão dela, com a harmonia e o bem-estar dela, entende? Por isso que se você trabalha a sua consciência para você crescer consciência, você chegar nessa maturidade espiritual, você vai atrair pessoas para ter esse relacionamento que vai ajudar você também. Entende? Não trazer aquelas bagaceiras, né, pessoal? Aquelas pessoas aí que são sugadores de energia, né? É conhecido como os sugadores de energia, aquelas pessoas do umbral, né, pessoal? Para sugar, trazer preocupação para você, problema para sua vida. Então, você vai elevando para trazer pessoas que estejam no mesmo nível consciencial e vibrando na mesma coisa da consciência. Entende, pessoal? É isso que vai ocasionar, entende, pessoal? Por isso que a gente tem que vibrar alto. E vibrar alto é a gente elevar a consciência. Entende? Aí ele fala autoconfiança. A maturidade espiritual também está relacionado com o desenvolvimento da autoconfiança. A pessoa madura experimenta confiar em si mesma, em sua capacidade de lidar com o desafio da vida. Ela reconhece a sua conexão com o divino e sabe que possui recursos internos necessários para enfrentar qualquer situação. Então, ela tem a conexão com o divino dela, né? Que dá força a ela. Ela disse: eu tenho força para enfrentar isso. Entende? Ela então não teme nada. Ela tem a autoconfiança de poder enfrentar aqui a Matrix, fazer as coisas que ela veio fazer. Entende? Nada vai ter dificuldade para ela, porque ela sabe que tem algo maior que está guiando ela. Entende, pessoal? Então, é o nível de percepção que a sua consciência percebe essa conexão com esse divino. Mas por que a outra pessoa, o ser divino está com a outra pessoa? Está, mas só que ela não percebe. Por quê? Porque ela está no nível de consciência ainda baixo. É preciso o quê? Ir evoluindo e aumentando até se tornar madura. Você sair de ser criança, né? Porque ainda tem muita criança espiritual aí, em vários grupos religiosos, né? Então, é preciso ir crescendo consciencialmente para que você chegue e você tenha essa autoconfiança, né? Mas o ser divino está dentro aí de cada um? Está, mas as pessoas que não estão percebendo, por quê? O nível da consciência dela não está percebendo. Entende? Deus sempre esteve conosco, pessoal. Deus, nas dificuldades, Deus sempre esteve conosco. Só que a gente não percebe porque a gente ainda era criança. Não percebe, teve criança, não percebe algumas coisas. Por isso que a gente tem que agora desenvolvendo essa... para chegar a esse nível de consciência, para a gente perceber que existe um ser divino que está guiando a gente. Quem é que vai perceber? A sua consciência. Entende, pessoal?
É por isso que tem aí os outros que não tem Deus. Não, essas pessoas que estão falando, não tem Deus, ou ninguém está me ajudando. Por quê? É o nível de consciência que essas pessoas estão. Né? Aí o cara vira ateu, aí é o nível de consciência que o camarada está. Mas se ele ir desenvolvendo, trabalhando a espiritualidade, ele vai chegar a essa maturidade e vai perceber que existe um divino que está guiando ele, né? E vai dar essa confiança, que é a fé, né? Fé é a confiança naquilo que você não vê, né? Vai dar confiança, você sabe que tá aquele poder dentro de você guiando você, entende? Aí o que é que ele fala? A maturidade é um processo que é um processo de desenvolvimento contínuo que envolve aprimoramento da consciência das dimensões espirituais de uma pessoa. Foi o que eu falei lá, né? Ela se manifesta por meio de características como autoconhecimento, equilíbrio emocional, empatia, integridade, resiliência e práticas espirituais. Foi tudo que a gente falou, né? É o resumo aqui. Ele fala: a maturidade espiritual traz benefício como paz interior, propósito de vida, relacionamento saudável, autoconfiança, né? E o caminho de crescimento e evolução que permite viver de uma forma plena e conectada com o divino. Então, é para isso que é a maturidade espiritual, pessoal. Só isso que eu quero saber. É para isso que serve a maturidade espiritual. É por isso que serve a maturidade espiritual. E tem pessoas que não têm maturidade espiritual. Estão aí causando problema aqui por causa da criancice. Né? Tem que crescer consciencialmente, entender as coisas, como funciona. Isso vai dar uma clareza mental, espiritual muito grande, pessoal. E aí você fica aí brincando aí de criancinha aí nas igrejas, criancinha aí não desenvolve espiritualmente. Então, pessoal, por isso que a dificuldade vem, é para você cair na real. Enquanto você não cai nessa dificuldade, você não cai na real. Fica com criancice. Não entende a dificuldade da vida, não entende nada. Entende? Entende, pessoal? É isso que fala. Aí já respondemos a pergunta lá, por que temos que chegar a esse nível de consciência, né? Por isso que a gente tem que chegar nesse nível de maturidade espiritual, que é o nível da nossa consciência perceber, né, essa conexão com esse divino, o qual vai dar força, gente. Você entende, pessoal, que não tem nada a ver com vida aqui da Matrix, com que a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, pessoal? Você entende como a visão do espiritualista, dos pastores, estão tudo contra a verdadeira espiritualidade? Não tem nada a ver com isso. Porque ele vai dizer, como eu vi o pastor dizendo, o espiritualista, quem não está aí na escassez, não está conectado com, não tem, não a espiritualidade, não está conectado. É isso? Não tem conexão com Deus? Entende, pessoal? É isso que acontece. É isso que acontece com essas pessoas. Aí, será que a Bíblia fala sobre essa maturidade espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre essa maturidade espiritual? Será que a Bíblia fala para que a gente também chegue ao nível dessa consciência? Será que a Bíblia não fala sobre isso? Então, é isso que acontece. Aí ele fala que vamos ver na Bíblia se fala mesmo. 1 Coríntios
13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala, ele está dando um exemplo, né? Para os irmãos entender, dando um exemplo aqui de como a gente é menino, né? A gente, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora, será que eu tenho esse pensamento de menino? Você entende, pessoal? Então, ele está dando um exemplo da vida aqui, nessa realidade, como você é um menino e depois como você se torna homem. Como você já é maduro espiritualmente. Então, ele está falando isso aqui espiritualmente também, pessoal. E é o que acontece com algumas pessoas que querem ficar na síndrome de Peter Pan. Não quer crescer, quer ficar nessa meninice aí. É religiosa aí, quer ficar nessa meninice. Não quer crescer para se tornar um adulto, ter uma maturidade espiritual. Ainda está aí. Eu não sei o quê, mas isso tem na Bíblia, assim que não é. Entende? Isso é meninice ainda. Eu entendo. É o nível da consciência que está. Aí eu tenho que tratar ela com calma, criança. Calma, criança, você vai entender. Calma. Eu tenho que ir tratando a criança assim. Tem aí essas crianças. Ei, mas isso não está na Bíblia. Lá fala que não sei o quê. Aqui é a verdade. Na minha igreja. Entende? Isso é criancice, pessoal. Espiritualmente, você tem que sair disso. Consciencialmente, né? Então, é o que meus vídeos tá aqui para tirar esses lixos que foram colocados para que você cresça. Tá impedindo o crescimento seu. Entende? E alguns aqui já perceberam isso, né? Alguns já perceberam, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Hebreu 5, versículo 12 e 14. Embora a esta altura já devesse ser mestre, precisa de alguém que ensine a vocês novamente o princípio elementar da palavra de Deus. É preciso que alguém ensine, mas então o apóstolo Paulo estava falando que aqueles irmãos já era para estar mestres, já ensinando outras pessoas. Mas ainda estava como o quê? Como criança. Aí o que é que ele fez? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, o qual, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ele está apto para discernir a polaridade positiva e negativa. Você entende, pessoal, por que a gente tem que crescer consciencialmente para chegar a essa maturidade espiritual? Para a gente poder discernir o bem e o mal, né? Porque se você ainda fica alimentando, como o apóstolo Paulo está dizendo, você ainda está precisando de leite, irmão. Está ainda na criancice aí, religiosa, apegado a conceito religioso, tá ainda aí nessas coisas. Cresce consciencialmente para você ensinar e saber discernir entre o bem e o mal. Você já vai comer comida sólida. É o processo, pessoal. Uma criança nasce aqui na realidade naturalmente, na carne, ela é o quê? Criança tem que dar leite do peito, depois dá leite, né, da mamadeira, depois ela toma papinha, depois ela vai comer o feijão, depois ela vai comendo coisa mais forte
para que ela cresça. E ela vai crescendo, ela vai para se tornar adulta. Não pode parar o processo do crescimento. Não existe isso, pessoal. Entende? Foi o que o apóstolo Paulo falou. Se você despertou espiritualmente, nasceu espiritualmente, se conectou espiritualmente com o reino de Deus, você nasceu espiritualmente. Você é uma criança, mas você vai crescer. Entende? Aí ele fala o que mais aqui? Hebreus 6, versículo 1 e 3. Portanto, deixamos o ensino elementar a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamento de arrependimento de algo que conduz à morte de fé em Deus, de instrução a respeito do batismo, da imposição de mão, da ressurreição de mortos e de juízo. Assim faremos se Deus permitir. Entende, pessoal? Então, alguns irmãos ainda estavam em ensinamento alimentar a respeito de Cristo. Ele fala, você tem que largar esses rudimentos aí e avancemos para a maturidade espiritual. Então você tem que avançar, você tem que largar isso. Mas as pessoas estão tão religiosas, estão tão apegadas que está aí. Saia disso, isso é armadilha. Você precisa crescer. Você começou ali, tudo bem. Igual como eu passei por alguns grupos, conceito religioso. É assim, eu fui lá obedecendo. Mas depois que eu cresci consciencialmente e despertei, eu tenho que evoluir, tenho que estar maduro, pessoal. Entende? E tinha alguns aqui, o apóstolo Paulo falando, né? Aí, 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7. O que é que ele fala aqui? Ele fala, entretanto, falamos de sabedoria entre o que já tem maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos a sabedoria do mistério que estava em oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios da era, para a nossa glória. Então, pessoal, a sabedoria que o apóstolo Paulo estava ensinando aquele irmão era uma sabedoria, ele estava falando para aqueles irmãos que já têm maturidade, não para a criança. Então, às vezes tem vídeo aqui meu, pessoal, que quando aparecem umas criancinhas dessa aí, de algum grupo religioso, né? Fica falando, isso não tem na Bíblia, isso não tem. É o quê? É criança ainda. Eu entendo. Né? É por isso que eu falo para essas crianças, pergunta, criança. Pergunta aí qual é a sua dúvida que eu vou responder. Mas só que essas crianças ainda já foi ensinada pela outra criança lá, o pastor dele, eles são rebeldes. Eu acho que tudo que o pastor lá tá falando é certo. Aí vem querer debater, vem querer falar que eu estou errado. Mas eu tenho que aguentar essas crianças também, pessoal. Né? Mas tem coisa aqui que eu não estou falando para a criança. É coisa profunda, né? Que é falado para pessoas que já está na maturidade, como o apóstolo Paulo. Então, às vezes a sabedoria, né? Não desse mundo, não das coisas da era desse mundo, mas sabedoria que estava em oculto. Quem é a sabedoria de Deus? Que Deus ordenou antes do princípio da era para a nossa glória. Quem é a sabedoria de Deus, pessoal? Ele fala, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, ele estava falando de Cristo. A sabedoria estava sendo dirigido por Cristo, que ele estava falando, não a sabedoria humana. E olha que ele tinha, apóstolo Paulo era um cara estudioso, ele tinha sabedoria humana, mas ele não falou dessa sabedoria. Entende, pessoal?
Aí, o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e é ele mesmo, por ninguém é definido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqueles que está maduro, ele percebe que tem uma mente superior. Porque a mente de Cristo é uma mente superior. Eu já falei aqui no vídeo aqui, né, sobre mente superior. Tá aqui gravado aí um vídeo no YouTube, né? Que ele vai ter uma mente aonde vai entender todas as coisas. Vai entender a Matrix, vai entender tudo como funciona. Então, mas quem é espiritual discerne todo, então ele vai discernir todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, ninguém vai entender como é que esse cara é doido, entende? Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, entende? Nós estamos sendo dirigidos por essa mente de Cristo. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda as escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto plenamente para toda boa obra. Então, a escritura inspirada vai fazer com que esse homem de Deus esteja plenamente preparado para a obra de Deus. Então, preparado é quando ele está maduro. Porque criança não vai fazer obra de Deus. Entende? Criança não vai ter responsabilidade. Entende? Eu até falei um vídeo aqui. Olha, cuidado aí com o juizado de menor, né? Criança não pode ter responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade? Adulto, maduro, pessoas maduras. Então, espiritualmente também é assim, pessoal. Por isso que a palavra inspirada vai fazer com que vai corrigindo para que você chegue nessa maturidade. Vai corrigindo a criança, né? Na instrução da justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a obra. Então, ele vai estar preparado, ele vai estar maduro para fazer a boa obra, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Filipenses 3, versículo 12 a 16. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para que está diante, prossigo para o a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto você pensar de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, pessoal, o que o apóstolo Paulo fala lá para os irmãos lá de Filipenses. Veja, ele disse, eu não tenho alcançado nada aqui, pessoal, estou no mesmo barco que você, né? Quero alcançar o prêmio, o qual fui chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, então, todo aquele que alcança a maturidade, vê as coisas dessa forma. Então, ele vai ver dessa forma que o apóstolo Paulo está vendo. Então, uma pessoa que está
na maturidade espiritual, ele vai ver da forma que o apóstolo Paulo via. Em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente. Em algum aspecto, isto também Deus vai esclarecer você. Então, vai ter informação, vai ter esclarecimento da parte de Deus. Então, somente viva de acordo com o que já alcançou. Então, se você ainda está em um nível, fique nesse nível. Depois vá galgando. Quando passar para outro nível, e vá crescendo. A gente tem que ir assim, pessoal. Normal. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Efésios 4, versículo 11 ao 14. Ele designou algum para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar o santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todo alcancemos a unidade da fé e do crescimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança. Não pode mais ser como criança, pessoal. Você não pode voltar ao estágio. Você já viu um adulto crescer e vai voltar a ser criança? Não pode. Né? Chegamos à maturidade da fé e à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais criança, levado de um lado para o outro, nem jogado para cá, para lá, por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. É o que acontece na matriz religiosa. Né? Quando você... Porque eu me apego, porque temos que chegar a esse nível de consciência? Para que a gente não seja levado por vento de doutrina de religião da matrix, pela esperteza de uma esperteza, porque ele quer tirar algo, né? Quer você fazer cair no laço do prazer, quer tirar algo de você, que induz ao erro. Então, vai induzir você, aí você, aqui é a prosperidade, eu venha, aí você vai na ganância do ego, né? Por quê? O que é que todo mundo quer aqui, pessoal? Não é dinheiro? Para comprar coisa, ter liberdade, para ficar mostrando o status aí nas redes sociais, não é isso? Não é isso que todo mundo quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Então, o que é que eles vão falar para você? O que é que você tem que ter? E você concorda porque você está no ego. Quem está no espiritualmente não vai concordar com isso. Entende? Com essa esperteza, essa ganância, essa doutrina que vai sendo criada para prender você pela esperteza de homens que induz ao erro. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os nossos dias, porque para que o nosso coração alcance a sabedoria. Então, temos que alcançar a sabedoria, galgar conhecimento para alcançar uma sabedoria, a estatura de Cristo. Então, conta os meus dias. Né? Aí Tiago 1, versículo 2 a 5. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro, íntegro, sem que falte vocês coisa alguma. Se algum de vocês te falta sabedoria, peça a Deus que todo dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Então, pessoal, ele fala para os irmãos, né? Não estranhe a aprovação, porque essa aprovação é uma aprendizagem para a sua consciência. Entende? Deus está lhe ensinando. É ali nesse lugar de provação, deserto, né? Os crentes falam deserto, provação.
é ali também que tem que ter uma ação completa, né? A fim de que você seja o quê? Maduro e íntegro. Então, é, é Deus trabalhando o seu ser ali, sua consciência, no deserto, na aprovação. É, é, porque as pessoas dizem, me ensina, Senhor, na palavra, me ensina. Não, o ensinamento de Deus não é só isso, é também com ação, entende? Vai acontecer algo que vai fazer com que você entre em uma aprovação, em um deserto, e ali vai estar ensinando a sua consciência, entende? Se lhe falta alguma coisa, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, é para que a sua consciência aprenda com aquilo e vá tendo sabedoria. Que todo dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Entende? Para que você entenda, às vezes, até aquilo que você está passando. Porque tem gente passando aí por situações difíceis e não entende, pessoal. Às vezes até acha que Deus não existe mais, que as coisas é assim, entende? Acha que Deus abandonou ela, acha que não tem mais Deus, aí quer virar até ateu também, entende? Existe isso quando acontece isso com as... Por quê? Existe o bem e o mal, existe uma polaridade positiva e negativa, pessoal. Mas você só entende o bem, né? Só que é o bem quando passa por uma situação negativa, não entende, porque lhe falta sabedoria e é preciso saber disso. E você vai aprender ali, aquilo vai amadurecer você. Essas provações vai fazer com que você saia da criancice. Tá certo? Aí, o que é que ele fala mais? Colossenses 4, versículo 12. Epáfra, nossa, que nome, ó. Epáfra é o que? Deve ser Colossenses, é lá do grego, né? Epáfra, que é um de vocês, servo de Cristo. Jesus envia saudações. Então, Epáfra está enviando saudações de lá, né? Ele está sempre batalhando por vocês em orações para como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firme em toda a vontade de Deus. Então, ele estava orando para que você chegasse, as pessoas chegassem na maturidade e ficasse plenamente convicta, contínua, firme em toda a vontade de Deus. Então, esse Epáfra estava lá orando, né? O apóstolo Paulo está dizendo, ó, Epáfra, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, enviou saudações para você. Então, Paulo escreve a carta dizendo, ó, Epáfra está enviando suas saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em orações. Então, esse Epáfra, né? O nome, você vai colocar esse nome no seu filho, Epáfras, irmão? É um nome grego, né? Ele está batalhando em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue em toda a vontade de Deus. Então, estava orando para as pessoas entrarem na maturidade espiritual e ficar firme na vontade de Deus. Epáfra estava lá orando por vocês, né? E o apóstolo Paulo também, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicenses 4, capítulo 1, versículo 2. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de que como vivemos a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresça nisso cada vez mais, pois conhecem o mandamento que demos a vocês pela autoridade de Jesus Cristo. Então, pessoal, ele estava falando para as pessoas lá em Tessalônica, né? Quanto mais, irmão, já instruímos acerca do que de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim você está procedendo.
Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresça. Então, você está trabalhando aí, está fazendo certo, agora que vocês cresçam nisso cada vez mais. Por quê? Para que você chegue à maturidade, né? Para conhecer o mandamento que demos a vocês pela autoridade de Cristo. Você. E aí você vai conhecer aquela vontade de Deus, né? Que foi dada pelos apóstolos, pelo mandamento, né? Aí, o que é que ele fala aqui em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Seja sábio no procedimento para com o de fora. Aproveite o máximo a oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Então, pessoal, ele está mandando você ser sábio no procedimento, né? Você vai ter um procedimento sábio para com o de fora. Para quem é o quê? Para quem é criança, não entende ainda as coisas mais profundas da espiritualidade, não entende. Ele não é pessoa madura ainda, é criança. Então você vai ter que ter sábio para poder falar com aquele nível. Você vai entender, ele está em um nível assim de criança, então você vai falar como criança para ele, né? Aproveitar o máximo a oportunidade, ou se falar sempre agradável e temperado com sal, para que saiba responder a cada um. Então, cada um que me faz uma pergunta aqui, eu sei qual é o nível que ela está e eu vou responder de acordo com o nível que ela está, para que ela entenda. Entende, pessoal? Por isso que às vezes eu uso aqui não só um linguajar rebuscado, né? Mas um linguajar também popular, porque eu sei que tem pessoas aqui no meu canal de vários níveis de consciência e de escolaridade, né? De entendimento. Então, eu sei que tem vários. Então, o apóstolo Paulo está aí falando, meus irmãos, seja agradável e temperado com sal. Porque você vai ter que ter o tempero, você vai dar o tempero na medida certa. Porque você já viu, se você colocar muito sal na comida, a comida fica salgada, né? Se você não botar muito sal, a comida fica sem sal. Então, tem que ser o tempero no momento certo, sabe? Você chega, nossa, foi bem temperado. Aí na hora que você come a comida, você diz, nossa, a comida tá bem temperada, que delícia, né? A pessoa vai como é que se diz? Vai saborear aquela comida, sabe que está bem temperada. Então, é o que a gente tem que fazer quando a gente passa alguma informação da espiritualidade. Porque tem coisas profundas aqui, pessoal, que eu falei, outras pessoas não entendem. É por isso que se ela não entende, ela pergunte, que eu vou responder de acordo com o nível da consciência dela. Porque, quer dizer, não entendi isso. Mas só que ela tá tão pelo religioso que acha, ele falou errado. Aí disse que eu falei errado. Ela não tem a humildade de chegar perto. Ô, irmão, esse negócio, versículo, essas coisas que você falou aí, como é que você entende? Eu vou dar um olhar mais profundo, mas eu vou elaborar pergunta de acordo com o nível da consciência dela. Então, vai ser temperado com sal, né? A comidinha espiritual para você, bem temperada, entende, irmão? A comida não pode ficar salgada, né? Então, bem sem sal, né? Aí como é que se diz? 2 Pedro 3, versículo 18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Amém. Entende, pessoal? A gente tem que crescer, pessoal. Você que nasceu espiritualmente, despertou para essa espiritualidade, você tem que crescer. Você tem que sair de criança. Porque a espiritualidade vai dar responsabilidade a quem? A adulto, a maduro espiritual. Ele vai dar responsabilidade para você, usar você também para fazer o trabalho que tem que fazer aqui espiritual. Entende, pessoal? Graças a Deus, não vou me alongar porque já passamos até as horas avançam. Foi muito estudo aqui, estudo bíblico, estudo, né, espiritual, mas eu tinha que passar isso aqui para tirar esses pensamentos errôneos. Então, pessoal, se você tem pergunta, não entendeu alguma coisa que eu falei aqui no meu vídeo, você seja humilde, venha, pergunte, coloque aí, eu vou responder de acordo com o nível que eu vejo que você escreveu ali. Entende? Pode escrever aí no meu no YouTube, né? Ou tem aí minhas redes sociais que está aí debaixo aí da descrição aí do vídeo, né? Tem meu Pix, tem meu número lá, né? De Zap, tem tudo aí minhas informações. Pode entrar em contato e perguntar que vamos responder segundo a direção da espiritualidade, né, pessoal? Não é segundo a minha visão, não é segundo a visão de algum pastor, de alguma religião, não é essas coisas, entende? Aqui a espiritualidade, eu já falei, é livre. A gente trabalha todos os conceitos e vê aonde tem a essência de verdade. Entende, pessoal? Agradecer a vocês por mais um dia, pela visualização aí dos vídeos que eu gravei. Vocês estão acompanhando. Obrigado. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Tchau!